Shalom, shalom, Adonai. A paz do Senhor Jesus repouse sobre vós pelo poder do Espírito Santo na atuação do Messias, do Cristo glorificado. Que Deus nos abençoe nesta noite especial. Estamos aqui para dar seguimento à nossa série de mensagens da Palavra de Deus. Você é uma bênção na nossa vida, no canal de bênção pelo alcance da Palavra. Amém? Vamos à nossa mensagem de hoje. Nossa mensagem de hoje está, aleluia, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Queremos tratar nessa noite de um assunto muito importante mesmo. Que nós vamos falar sobre a unção que faz toda a diferença na vida de um cristão. Amém? Então nós vamos falar e estar conversando com você, dialogando ao mesmo tempo, explicando sobre a palavra unção. O que a unção traz em nossa vida, o que ela faz, aleluia, quais são as características da unção na vida de um cristão, tá bom? Deixa eu já passar aqui uma definição que uma certa feita, um teólogo amigo, explicando, ele traz de uma forma bem até animada, uma definição da palavra unção. Um certo pregador da palavra, até uma pessoa bem simples, ele disse assim: olha, eu vou definir a palavra unção para você. A unção é o seguinte: uns são e outros não. Olha que coisa interessante. Tem tudo a ver com a palavra unção, né? Numa simplicidade, uns são e outros não. Ou seja, uns se destacam perante os outros, porque a unção, ela traz, aleluia, características que nos leva a um triunfo muito especial de Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Aleluia! Quero agradecer pela sua vida, pela presença de vocês conosco neste canal de bênção, pelo alcance da palavra de Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 e 14, narra uma cena assim bem admirável, tá? E subsequente uma cena bem triste. Qual? A cena de um homem que recebe a unção de Deus, tá? E a partir do momento que ele recebe a unção que vem pelo Espírito de Deus, o Espírito se apodera dele, de uma maneira que ele, dali para frente, não é mais a mesma pessoa. E ao mesmo tempo, subsequente, logo a este versículo 13, nós vamos encontrar o versículo que vai falar que o Espírito se retira. Ou seja, a unção é retirada de uma outra pessoa. De uma certa forma triste, porque quando a unção ela sai, o Espírito sai, essa pessoa passa a ser atormentada por um espírito maligno. Então eu quero que você entenda essa mensagem e valorize a unção de Deus na sua vida, trazida pelo Espírito Santo. Vamos à leitura? Diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 13. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Olha só. Então, o homem mandado por Deus, o profeta Samuel, foi até o local que Deus mandou, a casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos que Deus já havia escolhido. E ele vai lá e ele obedece à voz de Deus e identifica, com a ajuda de Deus, quem era ungido, quem era para ser ungido. E a Bíblia diz que ele unge a Davi na frente dos seus irmãos. Olha que coisa linda. E diz que a partir do momento que a unção cai sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ou seja, eu estou contigo e não te deixo. Olha que coisa linda. Agora, olha o versículo de número 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau. Vou repetir. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau. Olha que coisa interessante. Se deparamos com dois versículos que um fala de Deus ungindo alguém, derramando óleo sobre ele, que representa o Espírito Santo. E a partir do momento que aquele óleo repousa sobre a cabeça de Davi, o Espírito se apodera dele.
toma conta dele, o transborda. Aleluia! Em contraste a isso, no próximo versículo, diz que Deus agora retira o espírito e a unção de Saul. O Espírito de Deus sai dele. Ele deixa de ser aquela pessoa ungida que era. E o espírito mau passa a atormentá-lo. Queridos, são dois personagens, Davi e Saul. Mas eu quero destacar para você nessa noite a vida de Davi, a unção de Deus na vida de Davi. Primeiro eu preciso trazer uma definição da palavra unção. Se você olhar nos dicionários ou no latim, nós vamos compreender que a unção é o ato de ungir com óleo, né? Um óleo derramado sobre a cabeça, tá bom? Unta, também fala de untar, tá? Então a unção é um óleo que representa algo que é derramado sobre a pessoa. No Velho Testamento, no hebraico, a palavra unção significa Messias, aponta para o Messias, né? Ungido de Deus, o Machias, né? O Yeshua HaMashiach, o Mashiach de Deus ungido, o Cristo ungido de Deus, para um propósito, como realizar a sua missão. Agora que interessante, né? Quando nós olhamos para a palavra unção, nós percebemos que a própria unção com óleo é o símbolo de algo. E quando a pessoa recebe a unção, o Espírito se apodera dela. Então é como se fosse uma marca, ó, aqui, pode vir Espírito. E o Espírito vem e se apodera daquela pessoa, trazendo a ela uma capacitação. Se nós olharmos para o Novo Testamento, se nós olharmos para a igreja primitiva, para o Novo Testamento, ali nós vamos compreender o quê? Que a unção é uma capacitação espiritual que Deus dá aos seus filhos para que eles possam realizar uma grande missão e chegar até o local aonde Deus determinou que ele chegasse. Então a unção, ela faz toda a diferença na vida de um cristão, porque sem ela o cristão não vai muito adiante. Ele se trava pelo caminho, ele não consegue enfrentar e vencer as dificuldades, ele acaba sendo uma pessoa circunstancial. Então a unção faz toda a diferença na vida do cristão. Vamos olhar para Davi como um jovem ungido. Se nós seguirmos esta palavra no capítulo 17, nós vamos entrar aqui principalmente no 23, nós vamos entrar no contexto que fala de Davi e Golias. E é aqui que eu quero meditar com você um pouco mais. Quando Israel está sendo afrontado, perceba comigo aqui, vamos fazer um paralelo. Quando Israel está sendo afrontado pelos filisteus, a batalha está já em armação. Os soldados estão em fileiras. Do lado de cá, os soldados de Israel, e do lado de lá, os soldados dos filisteus com seus comandantes. Porém, vinha um gigante do meio do exército dos filisteus, afrontando Israel, humilhando Israel. Inclusive aquele que representava a nação de Israel, que era o próprio Deus Todo-Poderoso, e aquele que representava o Deus Todo-Poderoso, que era o rei Saul. Agora perceba comigo, Saul está com medo. Saul não enfrenta o gigante. Os comandantes da época, da milícia de Israel, também estão com medo. Não tem ninguém em Israel que represente Deus de verdade. Não tem ninguém ali com uma ousadia. Não tem ninguém ali com uma visão de Deus. Não tem ninguém ali possuidor de uma unção que vá de em frente àquele soldado, por mais que era grande e forte, para lutar a luta de Deus. Deus estava sendo afrontado. Deus estava recebendo insultos. E a nação de Deus, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, estava com medo, envergonhados. O rei estava fazendo, sabe o quê? Pagando recompensa para quem fosse valente e se colocasse na brecha para enfrentar aquele gigante. Olha só. Mas não tinha ninguém para fazer isso. Ó, entre aspas. Porque chega um momento que Deus direciona o pequeno e jovem Davi, porém ungido por Deus, para ir lá. Seu pai envia ele para levar lanche para os seus irmãos e também para os capitães de 1000, de milhares. E ele vai lá levar os seus lanches, vai levar os queijos, deixa as ovelhas guardadas com alguém em segurança
E ele vai lá para ver como é que estão os seus irmãos, para ver como é que está a situação e leva os lanches. Quando ele chega lá, ele vê um clima muito estranho. Olha, o negócio aqui está meio estranho. O que está acontecendo? Israel está sendo afrontado e Davi passa a perceber, porque quem tem visão de Deus percebe. Ele passa a perceber que tem algo muito ruim acontecendo. O quê? Deus está sendo insultado. Israel está sendo envergonhado. Os representantes de Deus estão com medo. Não há ungido de Deus para enfrentar o gigante. Não há ungido para levantar a sua cabeça e dizer: opa, peraí, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque ninguém é maior do que Ele. Não há ungido para lutar. Estão de cabeça baixa, estão envergonhados, estão com medo. Mas o pequeno Davi, porém grande na unção de Deus, aparece. Para os seus irmãos, que o humilhava, era apenas um menino. Um menino que não servia mais que um pastor das ovelhas. Até para o próprio rei Saul, ele era jovem e não era de guerra. Porém Davi toma a palavra e diz: espera aí, como é que é? Qual é a recompensa que vão dar? Nem era por causa da recompensa, mas por causa do fator da recompensa ele chega até Saul. Ele diz: o que Saul vai dar? Como é que é o negócio aí para quem enfrentar esse incircunciso filisteu? Esse camarada que está insultando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Como é que é o negócio? Presta bem atenção, o irmão mais velho, Eliabe, de Davi. Quando ele ouve Davi falando desta forma, ele despreza Davi. E ele diz: olha, eu conheço a sua presunção. Eu sei o que você veio fazer aqui. Ele despreza. Mas Davi, sabe o que Davi faz? Davi vira as costas e continua conversando com os demais para saber qual era a conversa de Saul. E aí ele fica sabendo, eles estão: eu vou. E levam ele até Saul. Quando ele se apresenta a Saul, ele chega apresentando a Saul dessa seguinte forma. Ó, presta atenção comigo, coisa linda. Ele diz assim: ô meu senhor, deixa eu falar uma coisa do senhor. Eu vou lá lutar contra esse incircunciso filisteu. Eu vou lá. Saul olha bem para aquele menino, aparentemente um menino, que Deus gosta, sabe? Quando os meninos são dependentes dele, porque quem se acha muito grande acaba não se achando mais dependente de Deus. Por isso que Deus gosta de muitos meninos por aí. Aí a Bíblia diz que Saul olha para ele, até admira a coragem dele. E Saul diz para ele: mas peraí, você não pode ir. Você não pode ir. Aquele homem, desde a sua juventude, ele é soldado de guerra. Ele é guerreiro. Ele é guerreiro. E você não é. E você ainda é jovem. Aí sabe o que Davi faz? Alguns crentes por aí, ao ouvir uma conversa dessa, ia abaixar a sua cabeça e sair e falar: ah, tá bom então, pelo menos eu tentei. Mas Davi não. Davi era ungido. Davi era ungido. Davi tinha uma unção de Deus sobre a sua vida. A unção de Deus sobre a vida de Davi fazia com que ele evidenciasse características diferentes de todo o resto de Israel. Olha que coisa interessante. Davi disse: não, meu senhor, peraí, deixa eu contar uma historinha. Deixa eu contar uma historinha aqui para o senhor. Sabe, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, e vinha o leão, e pegava uma das ovelhas e arrebatava do rebanho na sua boca, eu deixava as outras ovelhas e eu ia atrás dele, e pegava o leão pela barba, e salvava a ovelha da boca do leão, e o feria ainda. Sabe, meu senhor, deixa eu contar mais uma historinha para o senhor. Sabe quando vinha o urso e pegava uma das ovelhas do rebanho, eu deixava as outras em segurança e ia atrás do urso e salvava a ovelha da mão do urso e ainda feria-o. Ei, deixa eu te falar uma coisa linda aqui nessa noite. Você já viu? Que homem que enfrenta um leão? Fala para mim. Que homem que enfrenta um leão nessa terra, irmãos? Que homem, por mais fisiculturista que ele seja, forte, treinado em artes marciais, treinado em espada, que homem que enfrenta um leão? Um jovem não só enfrentou, como pegou pela barba e o feriu e salvou a ovelha. E o urso? Uma abraçada do urso arranca um braço nosso, só para você ter uma ideia. E Davi chega para Saul e diz: olha, a história é essa. Eu feri o urso, feri o leão e salvava a ovelha.
Sabe por quê? Porque Deus é comigo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque há uma unção de Deus sobre a minha vida. Porque Deus é comigo nesta peleja. Então, com esse gigante aí, incircunciso filisteu, não será diferente. Vai ser do mesmo jeito. Deus vai me dar ele na minha mão. Como me deu o urso, como me deu o leão. Aí ele revela. Sabe por que eu peguei o leão pela barba e feri e salvei a ovelha? Porque o Espírito de Deus estava comigo. Sabe por que eu machuquei o urso e salvei a ovelha? Porque o Espírito de Deus estava comigo. Sabe o que ele está dizendo? A unção prevalece na minha vida. A unção está comigo. O Espírito está comigo. Oh, e mandar achar. Aí sabe o que acontece, querido? Para a gente resumir essa palavra. Saúl disse, não, tudo bem, então vai. Vai embora, então Deus seja contigo. Olha só, Saúl, Deus seja contigo. Ele tenta vestir Davi ainda, como com certeza você já conhece a história, com as armaduras dele, mas Davi não consegue nem andar. Não adianta querer, né, vestir uma armadura de outra pessoa, não adianta. Davi estava vestido as armaduras de Deus. Eita, Efésios 6:10, Narra sob Ramandai. Davi tinha comunhão com Deus, Davi não era qualquer um. Ele disse, não, meu Senhor, deixa esse negócio para lá, eu vou com as minhas armas mesmo, eu vou do jeito que Deus me fez para pelejar. Agora eu quero seguir com você e falar 7 características de Davi que diferencia de Saúl e dos demais de Israel, que era pela unção de Deus na vida dele. A unção de Deus na vida de Davi faz com que ele evidencie característica, algo especial que leva ele a triunfar sobre o gigante e sobre os inimigos de Deus. Primeira questão da unção de Deus na vida de Davi. Olha só, Davi, através da unção, Davi anda seguro. A unção de Deus traz segurança, meu irmão. Minha irmã, a unção de Deus traz segurança para nós. Se tu vê um crente inseguro por aí, um homem ou mulher inseguro, é porque ele já deixou a unção de Deus de lado. A comunhão com o Espírito está longe. A unção de Deus traz para nós segurança. Crente ungido anda seguro. Crente ungido anda seguro. Oh glórias! Tenho certeza que até o final dessa mensagem Deus vai derramar unção sobre pessoas que vai abrir o coração com humildade e reconhecer que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor da batalha, da peleja. Então Davi andava seguro. Perceba aqui, Saúl está com medo. Todo mundo está com medo, ninguém enfrenta, ninguém abre a boca. Ninguém abre a boca para corrigir o gigante, ninguém abre a boca para defender, aleluia, o próprio Deus de Israel, que o povo representava. Ninguém abre a boca, mas chega um pequeno jovem, de gentil presença, aleluia, segundo o sermão presunçoso, e ele já chega arrasando tudo. Ele já chega, como é que é esse filisteu aí? Como é que é esse incircunciso aí que está afrontando o exército de Deus? Como é que é? Eu vou mostrar para ele que tem Deus, derrama chora barra Israel. Vou mostrar para ele que ele afrontou o exército do Deus vivo. Ou seja, quando ele está falando, epa, esse povo tem dono. Alai comanda ras, essa terra tem dono. Oh glória, Israel é símbolo de vitória. É sinônimo, aleluia, de glória. Por quê? Porque Deus está sobre Israel. A promessa de Deus sobre Israel. O homem está seguro na unção de Deus. Eita, ramassuia. Eita, glória. Segunda característica da unção de Deus na vida de Davi. Presta atenção comigo. Davi, pela unção de Deus, ele vive uma vida disciplinada. Querido, a disciplina é o contrário do desequilíbrio, da bagunça, sabe, da falta de organização, da desordem. Então o Espírito, a unção, quando Deus nos unge, Ele nos dá a capacidade para disciplinar a nossa vida. Ou seja, deixa eu falar para você uma coisa, enquanto Saúl estava viajando, entendeu, nos seus pensamentos, fazendo o que ele bem queria, enquanto Israel estava disperso, até muitas das vezes na idolatria, sabe onde estava Davi? Disciplinado na oração, na adoração, no jejum, ou que mandar abaixaia, na consagração, na devoção a Deus, de dia e de noite, meditando na palavra. Aleluia, Davi, pela unção, ele se disciplina. Oh glórias, aleluia. Terceira característica, para não ficar longo esse vídeo, presta atenção. Aleluia, olha o que acontece, que a unção faz na vida de Davi. Davi passa a ter uma visão
real de Deus e da situação. O crente ungido, irmãos, quando vem a má notícia ou as situações que acontecem em volta dele, ele não se desespera. Por quê? Porque a unção traz a ele visão. Enquanto as pessoas não estão vendo saída, não estão vendo possibilidade, que nem Israel não via possibilidade de vencer aquele gigante. Saul falou, poxa, nós vamos acabar sendo escravos dos filisteus. Vamos acabar tendo que servir os filisteus. Porque não há quem enfrente esse gigante. Davi chega no meio do arraial com uma visão extraordinária. É muito tremendo isso, uma visão extraordinária. Que visão é essa? Enquanto o povo estava enxergando derrota, Davi já estava enxergando a cabeça do gigante na mão dele. Oh, glórias. Oh, aleluia. Sabe onde eu vejo isso? Nas palavras de Davi. É hoje mesmo, filisteu incircunciso, que o Senhor vai me dar a tua cabeça na minha mão, e as aves do céu vão comer o seu corpo. Alabachandaraia. Oh, aleluias. Ele estava enxergando. Ele já tinha visualizado o campo, a vitória, querido. E além da vitória que ele estava visualizando também o campo, como seria a batalha, como a batalha se travaria. Ele tem uma visão. Quando a gente tem uma visão, a gente não se desespera, a gente enxerga as coisas. Olha como a unção faz diferença na vida do cristão. A quarta coisa é que Davi, pela unção de Deus, que é a capacitação espiritual para o crente realizar uma missão, e uma das missões é honrar o nome do Senhor até o último, até o fim. Uma das coisas que Davi possuía, Davi tinha uma ousadia admirável. Sabe o que é ousadia traduzido? Ousadia significa coragem, forte coragem. Coragem já é coragem, agora imagina uma forte coragem. Coragem sobre coragem. O camarada era corajoso. Aleluias. Cheio de covarde em volta, desistindo da batalha. Aparece um jovem pequeno, que não tinha muita estatura, de gentil presença, dizendo, peraí, meu querido, a vitória é de Israel, a vitória é do povo de Deus. Eu vou pelejar com esse gigante. Olha a coragem, olha a ousadia que tinha ele. Da onde vinha essa ousadia? Da unção de Deus, do Espírito que estava sobre Davi. Aleluias, oh aleluias, glória a Deus. A quinta característica na vida de Davi pela unção é a seguinte: Davi, ele faz questão de lutar do jeito de Deus, da forma de Deus e com as armas de Deus. Olha que interessante. Sabe, queridos, a unção faz você entender que você é dependente e que você é um instrumento, mas que a vitória pertence a Ele, ao Deus, ao Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele entende, olha, eu não vou lutar com espada, com armadura desta terra. Eu não vou lutar com armas desta terra. Eu vou lutar do jeito do Deus de Israel, que Ele tem me dado a vitória. Da mesma forma que eu matei o urso e o leão, feri os dois. É a forma que eu vou lutar. Como é que eu vou? Eu vou com as minhas armas simples, mas com a minha arma principal. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou no nome do Deus de Israel. Aleluia. Quantos, queridos, estão querendo lutar com as suas próprias mãos, sua própria arma? Não funciona. O inimigo não é derrotado com as suas armas. A única coisa que derrota o inimigo são as armas de Deus. E Davi era possuidor disso. Ele pega o seu cajado de pastor, olha só que coisa interessante. Ele pega a funda, 5 pedrinhas, e ele vai de frente com o gigante. A Bíblia diz que quando ele avista o gigante vai se chegando, e Davi vai se chegando. E quando ele avista o gigante chegando próximo, ele vai e avança para cima do gigante. E quando ele chega numa altura, ele vai lá, passa a mão na funda, pega a pedra e tum! Lança a pedra na fronte do gigante. E o gigante cai, em vez de ir para trás, cai para frente. Ou Yabassuri Rala. E aí Davi vai lá e faz o quê? O que a unção diz para ele que ia acontecer. Ele vai lá e corta a cabeça, aleluia, de Golias. E a vitória é de Deus, é do povo de Deus.
Então, o que um crente ungido faz? O crente ungido, ele luta do jeito de Deus e com as armas de Deus. A sexta coisa, e nós vamos partir para a sétima para terminar, característica. Olha só a sexta. Davi fez e lutou, aleluia, a luta de Deus. Ele fez o quê? Ele foi para cima para cobrar os insultos de Deus, irmãos. O que é isso? Talvez você não entendeu, eu vou te explicar. Quando ofenderam o Deus de Israel, Davi se doeu. Davi falou, o quê? Não. Se ele estivesse ofendendo a mim ainda, tudo bem. Ainda ia. Mas o quê? Dirigiu palavras e insulto ao meu Deus? Ao Deus de Israel? Negativo. Hoje esse gigante vai perder a cabeça. Davi, querido, estava pronto a lutar a luta de Deus. Estava pronto a lutar para defender o nome de Deus, a reputação de Deus. Ei, querido, talvez você olhe para mim e diz, não, mas pastor, ninguém precisa defender Deus. Deus é Deus. Beleza, mas Deus se orgulha quando um dos seus pequeninos, debaixo da sua unção, entra na frente para defender o seu nome. Para dizer, peraí, não vem insultar o meu Deus não, que o negócio vai ficar feio. E aí o que acontece? O inimigo insulta Deus e Davi, pela unção, compra a briga. Aleluia. Ele compra a briga dos insultos. Ele espera aí que eu vou lutar contra este gigante incircunciso, o filisteu. E a sétima característica para a gente finalizar, a unção de Deus faz com que Davi não tenha medo de nada e de ninguém. Ele só teme a Deus. Perceba, queridos, estamos vivendo em tempos que muitos estão com medo. Estão com medo de sair de casa, estão com medo de um monte de coisas. Estão com medo de rumores, de conversas, de um monte de coisas. Estão com medo de morrer. Estão com medo de ficar cheio de sequelas. Estão com medo de ser derrotado. Ei, a unção de Deus na sua vida e na minha vida, ela faz com que nós venhamos a temer somente a Deus e a não ter medo de mais nada, nem da morte, porque nós entendemos a morte, que é um sono em que, ainda quando nós dormimos em Deus, nós acordaremos em Deus para a glória. Então, a morte passa a ser apenas uma porta que nos dará acesso à vida eterna. Então, nem da morte nós temos medo, debaixo da unção de Deus. Então, Davi foi esse. Eu coloquei 7 características aqui, aleluia, evidenciada debaixo da unção de Deus na vida de Davi. Mas tem muito mais. Então, querido, deixa eu te dar um conselho antes de nós orarmos. Mas, pastor, o que eu preciso? Simples. Arrependa-se. Coloque-se diante de Deus agora. Senhor, eu preciso. Eu preciso do Senhor, eu preciso de uma comunhão contigo. Eu quero andar com o Senhor. O Senhor é meu Deus e eu sou o teu povo. Eu quero daqui para frente isso na minha vida. E eu quero receber a tua unção. Eu quero que o Senhor me unja com o seu precioso óleo, me capacitando para honrar o teu nome e para lutar as pelejas que eu preciso lutar. Porque as que eu não precisar lutar, o Senhor vai lutar por mim. E Deus vai derramar unção sobre a sua vida. Mas pastor, Davi passou por muitos momentos, verdade. 2 situações teve que acontecer na vida de Davi. Primeiro, ele teve que se colocar na posição de Deus para Deus ungir ele. E segundo, ele teve que ter um comportamento cristão adequado para se manter debaixo da unção de Deus. Olha só que coisa linda. Tem gente que foi ungido e perdeu a unção. Perdeu o Espírito, perdeu a unção. Olha Saul. Saul foi ungido. A Bíblia diz que quando Deus aceitou que Saul reinasse, né, pedido pelo povo, o Senhor foi lá e mudou o coração de Saul. Se não me falha a memória, em 1 Samuel capítulo 10 mesmo, diz que Saul, ele fez o quê? Que Saul recebeu essa unção e Deus mudou o coração de Saul. Olha só, Deus mudou o coração de Saul, tornando o coração de Saul em outro. Saul vira as costas do profeta Samuel e o Espírito toma ele, muda o coração dele e ele vai e profetiza no meio dos profetas. Ou seja, uma unção vem sobre a vida dele. E Saul agora é ungido de Deus. Só que pelo caminho, Saul desobedece, Saul é insubmisso, Saul se rebela, Saul perde a unção, o Espírito se retira dele. Tem que tomar cuidado. Está cheio de gente por aí ungido, irmãos, achando que ninguém, nada vai tirar dele aquilo que ele recebeu. E aí ele passa a ser prepotente, arrogante.
né? Passa a ser uma pessoa que Deus não quer. Cuidado! Porque tem que cultivar a unção de Deus na nossa vida. Debaixo de uma vida devotada a Deus com humildade. Amém? Eu quero chamar a tua atenção. Eu quero chamar a tua atenção, perdão. Eu quero chamar a tua atenção para a gente orar. Eu quero pedir a você, não aceite ser uma pessoa sem a unção de Deus na sua vida. Sem essa capacitação especial de Deus. Eu quero orar por você agora, para que isso aconteça. A unção de Deus repouse sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Fique tranquilo, viu, irmãos? É um pouquinho de rinite, tá bom? Tem que falar assim, né? Porque o pessoal está com tanto medo de coronavírus por aí. Vamos orar? Quero chamar a tua atenção. Põe a mão no coração. Vamos falar com Deus. Quem sabe eu estou me dirigindo a pessoas que têm se sentido muito fraco. Muito fraco. A fortaleza de Deus virá sobre a sua vida agora, em humildade. Falemos com Deus. Pai soberano, em nome de Jesus. Aqui está o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, que a tua unção alcance agora os corações humildes. Em glórias a ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu te louvo, Senhor, te glorifico, porque o Senhor é um Deus fiel, que contempla, Senhor, quando teus filhos se humilham diante da tua palavra, da tua presença. Por isso, Pai, neste exato momento, aquele que entendeu a palavra, aquele que entendeu, Senhor, que o Senhor é o único que pode ungir e que está com o coração aberto, eu peço, Senhor, que a unção repouse sobre os meus irmãos. E cada um, Senhor, seja um Davi dos últimos dias, para honrar o teu nome, andar contigo. Aleluia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua parceria conosco. Quero louvar a Deus pela sua vida e pedir ao Senhor que te guarde em segurança na palavra dele. Pedir ao Senhor que acenda a chama no seu coração a cada dia para meditar na palavra, para adentrar na palavra, para viver a palavra, para amar a palavra, porque é a palavra que vai te levar até a eternidade. Deus os abençoe. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Pastor Ronaldo, este é o canal de bênção pelo alcance da palavra. Dê o seu likezinho, compartilhe, deixe o seu comentário. Fique à vontade, nós gravamos dessa forma ao vivo, tem até alguns espirros aqui por rinite, mas não tem problema não, a unção de Deus está conosco, a unção de Deus está com vocês aí. Deus os abençoe, um grande abraço, até a próxima mensagem, em nome de Jesus.